Você já se sentiu preso em um ciclo constante de tentativas e erros, tentando controlar tudo ao seu redor, mas no final das contas, percebendo que essa luta é inútil? Talvez seja aquela manhã agitada, com a cabeça cheia de listas, expectativas e uma sensação de que, se apenas fizer o suficiente, tudo vai se encaixar. Mas no fundo você sabe que não é bem assim. A verdade é que, por mais que tentemos moldar o mundo de acordo com nossas vontades, ele continua a seguir seu próprio ritmo, muitas vezes nos surpreendendo com obstáculos que parecem surgir do nada. E aí, a frustração bate forte, o desejo de controlar tudo aumenta e acabamos nos esquecendo do que realmente importa, o que podemos fazer com aquilo que está ao nosso alcance, principalmente dentro de nós mesmos. Eu já estive nesse lugar. Passei anos tentando manter uma rotina rígida, buscando metas financeiras, tentando conquistar independência, pensando que, se apenas fosse mais organizado ou mais dedicado, tudo se resolveria. Mas com o tempo, percebi que essa busca incessante por controle só me deixava mais ansioso e exausto. Era como tentar segurar um barco em meio a uma tempestade, tentando evitar que as ondas o derrubem, mas sem perceber que o segredo não está em resistir às ondas, e sim em aprender a navegar com elas. Foi nesse momento que comecei a questionar tudo. Por que me esforço tanto para controlar o que não posso controlar? Por que a ansiedade, o medo de fracassar e a necessidade de aprovação ainda dominam meus pensamentos? E se a resposta estivesse na minha própria postura diante das dificuldades? Foi aí que tudo mudou. Um dia, ao refletir sobre a história de Marco Aurélio, percebi que o imperador romano, mesmo enfrentando guerras, perdas e críticas, tinha uma postura diferente diante da vida. Ele entendia que o poder verdadeiro não residia na capacidade de moldar o mundo ao seu redor, mas na força de sua mente, na sua disciplina interior. E ali, naquele momento de silêncio e introspecção, uma ideia simples, mas profunda, começou a florescer. Se eu pudesse criar um hábito diário que me fortalecesse internamente, que me acalmasse a mente e me ajudasse a aceitar o que não posso mudar, tudo mudaria. Não era mais uma questão de fazer mais dinheiro, de conquistar bens ou status, mas de criar uma base sólida dentro de mim, uma fortaleza que resistisse às tempestades externas. A partir daquele dia, decidi que minha rotina matinal precisava de uma mudança radical. Não queria mais começar o dia com correria, ansiedade ou uma lista interminável de tarefas que só aumentavam minha tensão. Queria algo diferente, algo que me ajudasse a centrar, a encontrar um ponto de equilíbrio logo no início do dia, antes que o caos externo me consumisse. E assim, comecei a experimentar um novo modo de começar minhas manhãs, com uma disciplina que parecia simples, mas que tinha um impacto profundo na minha vida. Uma rotina que me lembrou das palavras de Marco Aurélio. A alma fica doente quando se desvia do que é racional. Era hora de colocar a razão na frente, de criar um espaço interno onde a calma pudesse florescer, independentemente do que acontecesse lá fora. Nos primeiros dias, foi difícil. A mente resistia, os pensamentos insistiam em se dispersar, e a tentação de pegar o celular ou pensar nas preocupações do dia era quase irresistível. Mas, ao persistir, algo começou a acontecer. Uma sensação de controle diferente, não sobre o mundo, mas sobre minha própria postura diante dele. Aos poucos, percebi que tinha mais clareza, menos ansiedade e uma força silenciosa que me sustentava mesmo quando as circunstâncias não eram favoráveis. Foi como redescobrir uma fonte de paz que sempre esteve dentro de mim, mas que a rotina e a ansiedade tinham escondido. A cada manhã, aquele momento dedicado a si mesmo se tornava uma âncora, um lembrete de que minha verdadeira força vem de dentro, que minha liberdade está na minha capacidade de escolher minha reação. Hoje, posso dizer que esse hábito matinal mudou tudo.
Não foi uma transformação instantânea, mas uma construção diária, passo a passo. E ao mesmo tempo, percebo que essa mudança não se limita a uma rotina, mas representa uma nova forma de encarar a vida. Uma maneira de entender que, mesmo diante das maiores tempestades, minha paz e meu equilíbrio dependem de como eu preparo minha mente para enfrentá-las. Que ao invés de tentar controlar o que não posso, posso controlar minha postura, minhas emoções, minhas ações, e nisso reside uma liberdade maior do que qualquer bem material ou conquista externa, porque no fundo tudo começa na escolha de como despertar, de qual atitude adotar ao abrir os olhos para um novo dia. E essa escolha, se feita com intenção e disciplina, tem o poder de transformar minha vida, minha relação com o dinheiro, com o trabalho, com as pessoas, e me prepara para uma jornada de autossuperação, de minimalismo estoico, onde a verdadeira riqueza está na serenidade e no controle interno. Ao avançar nessa reflexão, percebo que o verdadeiro poder de um hábito matinal não reside apenas na rotina em si, mas na capacidade de moldar uma mentalidade que transcende o momento imediato. Quando dedicamos alguns minutos ao início do dia para cultivar uma postura de aceitação e presença, estamos, na verdade, treinando nossa mente para responder de forma mais equilibrada às adversidades que inevitavelmente surgirão. Essa preparação mental funciona como uma armadura invisível, que ao invés de nos tornar insensíveis às dificuldades, nos capacita a enfrentá-las de maneira mais consciente e controlada. Afinal, o que diferencia alguém que sofre com as tempestades da vida de quem navega com serenidade é justamente essa habilidade de manter o foco no que pode ser controlado, enquanto solta o que escapa ao nosso alcance. Esse conceito se revela ainda mais evidente quando consideramos as situações que nos parecem mais desafiadoras, como uma crise financeira inesperada ou uma crítica severa no ambiente de trabalho. Nesses momentos, a tendência natural é reagir impulsivamente, querendo resolver tudo de uma vez ou se vitimizar diante do problema. Contudo, ao cultivar o hábito de reflexão matinal, treinamos nossa mente para não se deixar dominar por emoções momentâneas. Isso é semelhante a um capitão que, antes de embarcar em uma jornada turbulenta, ajusta as velas e revisa o mapa mentalmente. Assim, quando a ventania realmente chega, ele já está preparado para ajustar as velas com calma, sem perder o rumo. Estamos, na prática, fortalecendo uma espécie de resistência emocional que não surge de uma força bruta, mas de uma disciplina consciente que aprendemos a aplicar desde cedo. Na prática, essa disciplina se manifesta na forma de uma observação atenta às nossas próprias respostas diante das dificuldades diárias. Quando algo dá errado, ao invés de imediatamente procurar culpados ou nos entregarmos à frustração, aprendemos a questionar: qual a minha parte nessa situação? Como posso reagir de forma que preserve minha paz interior? Essa mudança de perspectiva, que nasce do hábito matinal, transforma o modo como encaramos problemas. Passamos a ver obstáculos como oportunidades de crescimento e não como ameaças. Assim, aquilo que antes parecia uma derrota se torna uma lição silenciosa, uma chance de fortalecer nossa resiliência. Nesse processo, o sentimento de impotência vai sendo substituído por um senso de autonomia, mesmo diante das circunstâncias mais adversas. Outro ponto fundamental que emerge dessa postura é o entendimento de que não há uma linha clara entre o controle externo e interno. Muitas vezes, gastamos energia tentando manipular fatores que estão além do nosso alcance, como o humor de outras pessoas ou eventos imprevisíveis. Porém, ao consolidar esse hábito matinal, aprendemos que a verdadeira liberdade está em nossa resposta a esses fatores. A liberdade, na essência,
é a capacidade de escolher como reagimos, independentemente do que acontece ao nosso redor. Como um artista que molda sua obra a partir do barro que tem nas mãos, podemos transformar nossas emoções e pensamentos, mesmo quando tudo parece fora de controle. Essa compreensão nos liberta do sentimento de impotência, reforçando a ideia de que somos os arquitetos de nossa própria paz interior. Para ilustrar, imagine uma manhã em que um imprevisto financeiro ameaça seu planejamento do dia. A resposta automática pode ser de ansiedade, medo ou irritação. Mas ao aplicar o que aprendemos com esse hábito, respiramos fundo, perguntamos a nós mesmos o que está de fato ao nosso alcance. Talvez seja reorganizar as prioridades, cortar gastos ou simplesmente aceitar que certas perdas fazem parte do ciclo da vida. Nesse momento, percebemos que nossa força não está em evitar o problema, mas em administrar nossos sentimentos diante dele. Essa mudança de atitude, que nasce do compromisso diário de cultivar a serenidade, nos permite não apenas sobreviver ao desafio, mas aprender com ele. Assim, cada manhã se torna uma oportunidade de reforçar essa mentalidade de controle interno, que, por sua vez, influencia diretamente nossa relação com o dinheiro, com as pessoas e conosco mesmos. Conforme avançamos nesse caminho, fica claro que o verdadeiro minimalismo estoico não está na eliminação de bens ou na simplicidade superficial, mas na redução do ruído mental que nos impede de enxergar o que realmente importa. Quando nos libertamos do peso de opiniões externas e de desejos insaciáveis, podemos focar naquilo que é essencial, a nossa paz de espírito. E essa paz nasce, sobretudo, do hábito de começar o dia com uma postura de aceitação e introspecção. Sem essa base sólida, qualquer conquista exterior se torna efêmera, pois está atrelada a fatores que mudam constantemente. Já quando cultivamos essa fortaleza interna, conseguimos manter o equilíbrio até mesmo nas tempestades mais violentas, porque aprendemos a navegar e não a resistir às ondas que tentam nos derrubar. Ao refletir sobre essa jornada de transformação, fica evidente que todos os fios que entrelaçamos ao longo do caminho convergem para uma compreensão mais profunda sobre a natureza do controle e da liberdade interior. As ideias exploradas não permanecem isoladas, mas se fundem numa tessitura que revela uma verdade sutil, porém poderosa. Nossa força maior não reside na capacidade de moldar o mundo externo, mas na habilidade de moldar a nós mesmos diante dele. Assim como um mestre artesão que, ao trabalhar com um material bruto, valoriza cada golpe, cada ajuste, percebemos que a verdadeira maestria está em nossa postura diante da vida, na precisão com que direcionamos nossas emoções e pensamentos, mesmo quando a matéria-prima parece desafiadora ou imprevisível. Nesse sentido, podemos imaginar essa busca como uma espécie de navegação por mares abertos, onde as tempestades externas representam apenas uma parte do cenário, enquanto o verdadeiro destino está na âncora firme que lançamos em nossa própria interioridade. Cada conceito que abordamos, cada hábito que cultivamos, funciona como uma bússola que nos orienta a não nos perder nas ondas do acaso, mas a manter o rumo de uma existência alinhada com a serenidade e a autodisciplina. A capacidade de manter o foco no que depende de nós, mesmo diante do caos, transforma-se numa espécie de farol que ilumina o caminho, dando-nos clareza e força para seguir adiante, independentemente das adversidades. À medida que avançamos nesse entendimento, fica patente que a essência dessa jornada não é uma conquista pontual, mas uma contínua reafirmação de nossa autonomia interna. Não se trata de uma vitória definitiva contra as ondas, mas de aprender a surfar com elas, de entender que a resistência inútil só aumenta a turbulência. Assim,
O que parece ser uma simples rotina matinal ou uma prática diária revela-se como um ato de resistência filosófica, uma postura que se infiltra profundamente na alma, moldando nossa visão de mundo e nossa relação com o que é inevitável. Nesse processo, cada pequena vitória na manutenção da calma se converte em uma pedra fundamental de uma construção interior que se fortalece com o tempo. Pensar sobre essa integração de ideias nos leva a perceber que a verdadeira liberdade não é uma ausência de dificuldades, mas a capacidade de não deixar que elas nos definam ou nos destruam. É como uma árvore forte que, enraizada profundamente, resiste às tempestades mais violentas, porque mantém suas raízes firmes no solo da autocompreensão e da disciplina. Nesse cenário, o que parecia ser um simples hábito matinal assume a dimensão de uma prática de resistência, uma forma de cultivar um estado de espírito que, uma vez consolidado, se torna uma fonte inesgotável de autonomia e paz. Assim, a soma de pequenas ações diárias, quando alinhadas com uma compreensão mais ampla do que podemos e devemos controlar, revela-se como uma estratégia de vida capaz de transformar não apenas momentos específicos, mas toda a nossa maneira de encarar o mundo. Ao olharmos para esses aspectos como partes de uma mesma trama, fica mais claro que o verdadeiro impacto dessa jornada reside na capacidade de transformar a nossa perspectiva diante da vida, de construir uma fortaleza interna que sustenta e orienta nossas ações. Nesse movimento, as dificuldades deixam de ser ameaças e passam a ser partes integrantes de um caminho de autoconhecimento e fortalecimento pessoal. Ao consolidar esse entendimento, percebemos que a verdadeira liberdade não é uma condição externa, mas uma conquista que nasce do cultivo constante de uma postura consciente e serena. E assim, a ponte para o que virá se ergue como uma oportunidade de aplicar na prática toda essa sabedoria acumulada, de consolidar uma forma de viver que seja, de fato, resistente, equilibrada e significativa. Ao refletir sobre tudo o que foi compartilhado, fica claro que a verdadeira força não está na capacidade de dominar o mundo externo, mas na disciplina silenciosa de cultivar um espaço interno de calma, de resistência e de autoconhecimento. Essa jornada que começamos ao estabelecer um hábito matinal não é apenas uma rotina, mas uma declaração de intenções, uma afirmação de que, independentemente do caos que possa surgir, temos o poder de escolher nossa resposta. E essa escolha, por mais simples que pareça, é o que realmente define quem somos e o que podemos conquistar. Quando aprendemos a renunciar à ilusão de controle absoluto e, ao mesmo tempo, fortalecemos nossa liberdade de resposta, criamos uma base sólida que sustenta toda uma vida de autossuperação. O que fica, ao final, não é a busca pela perfeição ou a ausência de dificuldades, mas a compreensão de que nossa maior vitória reside na maneira como enfrentamos cada uma delas. Ser estoico não significa evitar o sofrimento ou as tempestades, mas aprender a enfrentá-las com dignidade, com coragem e, sobretudo, com uma mente treinada para aceitar o que não pode ser mudado. Essa aceitação não é resignação passiva, mas uma postura ativa de serenidade que nos permite transformar obstáculos em oportunidades de crescimento. E ao fazer isso, descobrimos que a liberdade verdadeira não está na ausência de problemas, mas na força de nossa alma para permanecermos firmes, conscientes e equilibrados, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Se olharmos para o horizonte, percebemos que essa prática diária de autocontrole, de reflexão e de aceitação é uma semente que, se cultivada com dedicação, floresce em uma vida mais plena, mais leve e mais significativa.
Cada manhã se torna então um momento sagrado, uma oportunidade de reafirmar nosso compromisso com a tranquilidade interior, com o autodomínio e com a compreensão de que a paz verdadeira nasce de dentro. E ao consolidar esse hábito, começamos a enxergar o mundo de uma forma diferente, como um palco onde podemos atuar com sabedoria, sem nos deixar levar pelo impulso, pelo medo ou pela ansiedade. Essa mudança de perspectiva é o que nos torna verdadeiramente livres, capazes de navegar pelos mares agitados da existência sem perder o rumo, sem nos deixar consumir pelo ruído externo. A essência dessa jornada não está em buscar uma vida sem problemas, mas em transformar cada desafio em uma oportunidade de reafirmar nossa força interior. Cada dia é uma nova chance de fortalecer essa fortaleza que construímos em nossos pensamentos, de reafirmar que nossa liberdade está na capacidade de responder ao que nos acontece, e não na esperança de que tudo seja perfeito ou controlável. É nesse entendimento que encontramos um sentido profundo para a nossa existência, uma vida pautada na autossuficiência emocional, na disciplina e na serenidade. E essa vida, se cultivada com atenção, se torna uma fonte inesgotável de paz, de coragem e de autenticidade. Por fim, a maior lição que fica é que o verdadeiro poder não está fora de nós, mas dentro de nós, aguardando ser despertado por uma decisão consciente. A prática diária, por mais simples que pareça, é a ponte que nos leva a essa liberdade interior. E ao atravessá-la, descobrimos que somos capazes de tudo aquilo que acreditamos ser possível, porque a nossa maior força está em nossa mente, em nossa alma, e na firmeza com que escolhemos viver cada momento. A jornada é contínua e o convite permanece. O verdadeiro aprendizado começa agora, na oportunidade de fazer do presente o solo onde construímos uma vida mais forte, mais consciente e mais alinhada com aquilo que realmente somos. Quero te agradecer por você chegar até aqui e te pedir que curta e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E caso você ainda não for inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. E mais uma vez, obrigado por assistir o vídeo todo e te espero no próximo. Um grande abraço e até lá!